boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, 10 de agosto, é a nossa 25ª live do Agro ABC. Hoje a prontidão que está de serviço é a prontidão verde. Um abraço aos nossos guerreiros que estão de serviço hoje no estado de São Paulo e no Brasil, prontidão verde. Hoje é o dia da solidariedade cristã, Dia Internacional também do Biodiesel. O meu convidado, daqui a pouco estarei conversando com ele, é o Tenente da Reserva João Francisco do Nascimento. Vai estar abordando o tema do sertão ao Corpo de Bombeiros de São Paulo. O nosso corpo diretório é formado pelo presidente Edson Limide Guerdão, diretor vice-presidente e vice-diretor financeiro e primeiro tesoureiro Alberto de Oliveira, diretor administrativo e secretário-geral Rogério Henrique de Souza, vice-diretor administrativo e primeiro secretário João José da Silva, diretor financeiro tesoureiro-geral Luiz Mansur Filho. Também é composto pelo Conselho Fiscal, presidente Paulo Alves Garrindo Júnior, secretário Francisco Mariano dos Santos, relator Geraldo Magela Tavó. Também composto pelo Conselho Consultivo, presidente Marcelino Aparecido Marsura, secretário José Ribamar da Silva, relator Odair Marques da Silva. Também composto pelo diretor jurídico Cláudio Roberto de Campos, diretor social Celso Fernando Batello, diretora do Departamento Feminino Sandra Aparecida da Rocha Lunardelli, diretor de Patrimônio e diretor de Esportes José Luiz da Silva e diretor de Relações Públicas Jair Donizete Carneiro. Hoje quem está pagando as velhinhas, parabéns a vocês aí no dia de hoje, até semana que vem, muita garra, muita força e muita paz. Quem faz aniversário no dia de hoje, 10 de agosto, terça-feira, Walter Negrisolo, Maurício Barta Serviços, Wagner Sadam. Amanhã, quarta-feira, 11 de agosto, Altemir Amaral, Miriam de Jesus, Renato Soares do Nascimento, José João Desidério. Na quinta-feira, 12 de agosto, Antônio Tertuliano de Lima Filho, Paulo de Souza Sobrinho, José Luiz Cavinato, Cledemilson Braz Ribeiro, Rubens Delcim e Luci Melo. No dia 13, sexta-feira, Sérgio Carlos, João Luiz. No sábado, 14 de agosto, José Martins, Antônio Barbosa Coelho Neto, Guilherme Vilas Boas, Milton Borges Santos. No domingo, 15 de agosto, José Luiz da Silva, Roberto Tadeu Magami, Gilson Brandão, Sandra Regina, Fábio Soller, Paulo Viaskowski Filho, Valdir Souza. E na segunda-feira, Heracles José Manzo, Renê Passotto Santos e Aparecido Sebastião Volpe. E aí nós vamos continuar os aniversariantes na próxima semana. E eu vou ler agora a biografia do meu convidado. Vamos ver se o meu convidado, enquanto eu convido ele para entrar, guardando aí. Enquanto isso eu vou lendo aqui. João Francisco do Nascimento. Pai, Antão Francisco do Nascimento. Mãe, Isabel Maria do Nascimento. A vida inteira cuidando da casa, dos alimentos, dos filhos. Quem tirava o leite das vacas e eu auxiliava. Nós juntos cuidávamos dos porcos, galinhas, peru, galinhas de Angola, cabras, ovelhas, etc. E depois ia para a roça trabalhar com o pai e seus trabalhadores diaristas. Esta é uma história real vivida por um menino nascido no sertão de Pernambuco, que lutou e estudou até chegar segundo tenente PM da reserva do Corpo de Bombeiros. Dizem que gato tem 7 vidas, mas esse, graças à fé em Deus, à força, à coragem, à determinação, tem mais de 10 vidas, só de gratidão a Deus. Com todas as dificuldades, conseguiu estudar até o 2º grau completo. Veio para Santo André aos 23 anos, em 1984, e em 1986, ingressou na Mega Corporation, conforme ele escreveu aqui.
Acabou cursando em 1986 o curso de formação de soldado PM bolsista no 7º Batalhão da Polícia Militar no interior, em Sorocaba, São Paulo, de abril a outubro. Em novembro de 1986, já formado, foi trabalhar no 8º Grupamento de Bombeiros do PB Campestre. Em 1987, fez o CESALT, curso de salvamento à altura no 8º GB. Em 1989, fez o curso de formação de cabo no Cefap, Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças. Em fevereiro, de fevereiro a junho de 1993, curso de formação de sargentos no próprio 8º Grupamento de Bombeiros. E de julho a outubro, o CBS, curso de bombeiros para sargento. Em novembro de 1993, foi classificado no 11º Grupamento, em São José dos Campos. Em dezembro de 1995, retornou ao 8º Grupamento de Bombeiros, designado para comandar a prontidão azul do PB Diadema. Em 1996, retornou ao PB Vila Lucinda, sua caserna preferida. Em 1999, descontente com uma das situações, pediu transferência para o 1º Grupamento do Cambuci, em São Paulo. Em abril de 2000, foi trabalhar no PB Ipiranga. Em agosto de 2009, foi frequentar o CAS, curso de aperfeiçoamento de sargento do Cefap. Em novembro de 2009, ao retornar do CAS, foi designado por providência do serviço para ir comandar o Alto Bomba Tático. Em 2011, passou uns meses no PB Consolação, de onde novamente retornou ao PB Ipiranga. Em março de 2015, foi transferido por castigo para a ADM do Cambuci, ficando ali contra a vontade até completar o tempo para passar para a inatividade. Essas curriculares. Em 1969 a 94, trabalhou na roça, ajudando o pai, dos 8 aos 23 anos. De junho a setembro de 94, trabalhou quando chegou no ABC. 3 meses informal, carregando pás inchadas de um caminhão basculante do seu primo, retirando entulhos de obras durante as madrugadas no centro de Santo André. Em outubro de 1994, foi convidado por um cunhado a ir trabalhar em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, em uma empresa terceirizada de uma grande metalúrgica, ficando ali por 5 meses. Em fevereiro de 95, foi transferido para trabalhar dentro de uma empresa de fabricação de papel celulose na cidade de Jacareí. Em junho de 95, foi convidado por seu irmão para voltar para Santo André, morar com ele e juntos trabalhar como vigilante noturno no antigo Play Center na Barra Funda. Em 1996, foi incentivado a entrar nas fileiras da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Fez alguns bicos paralelos. Em 89, conseguiu o segundo emprego para trabalhar durante as folgas em uma empresa grande, uma gráfica, na função de auxiliar de prevenção contra incêndio na Barra Funda, em São Paulo. Em 1990, mudou de uma empresa de ramo imobiliário para a construção na Avenida Paulista, onde ficou até agosto de 2009. E de 2011 a 2015, trabalhou na função de segurança patrimonial pela Faculdade da Liberdade. Boa noite, meu amigo. Tá me ouvindo? Estou ouvindo muito bem. Muito bom, meu amigo. Olha, grande aqui a sua belíssima, aqui o seu currículo, aqui a sua biografia, né? Vem lá do sertão do Pernambuco para aqui no Corpo de Bombeiros de São Paulo, né? Isso. E aí, como é que foi essa trajetória aí? Nasceu lá em 6 de agosto de 61. Conta aí para nós. Rapaz, é uma luta. É uma história. Vou chorar. Desculpe, mas eu vou chorar. Né? Meu amigo, não é fácil. Desculpa aí. Nascido na roça, menino pobre, não tinha nem sequer roupa ou chinelo para usar. Tinha 1 ou 2 para sair. Em casa eu ficava só de cueca. Também o calor, né? Ajudava um pouco. E acho que foi o destino. Eu tenho algumas marcações aqui que... O que você me perguntou mesmo? O que me levou a entrar no Corpo de Bombeiros? O que fez, né? Essa vontade de querer ser bombeiro, você veio lá do sertão, fez tanta coisa, carregou entulho, de repente um iluminado falou, vamos entrar nas fileiras da polícia. Mas pode começar lá de trás, lá conforme a sua história lá de trás. Sei. Seguiu. Bom, primeiro que eu não sabia muito bem o que era bombeiro. Só via pela televisão, nos telejornais. Mas algumas coisas me levou. E eu acredito muito em Deus e que a palavra tem poder. Eu brincava com meus amigos
na roça e falava, eu vou para São Paulo e vou ser polícia. E ainda brincava, eu vou voltar aqui para prender vocês. Brincando, né? E aí aconteceu. Claro que passamos por um monte de situações, barreiras, obstáculos para testar a gente. Mas, graças a Deus, consegui. Seguindo esse roteiro que você falou aí, eu acredito em vários fatores. O primeiro, quando eu tinha 15 anos, eu me afoguei. Quase morro. Mas eu não fiquei com trauma de nadar. Pelo contrário, eu fiquei com vontade de aprender a nadar para não morrer mais afogado. E se precisasse salvar alguém. Esse foi meu intuito, um deles. Depois, acho que um pouquinho para pagar o castigo, né? Castigo, eu fui castigado, mas eu tenho ciência disso e pago com o maior prazer. Adolescente, testando, meu pai tinha um depósito de algodão, e eu, naquelas artes, fui tocar fogo para ver se o algodão pegava fogo mesmo. E queimou todo o armazém de algodão do meu pai. Então, acredito que isso foi uma maneira de eu vir para cá para pagar o prejuízo que eu dei para ele. A outra, quando eu cheguei em São Paulo, fiz tudo isso aí que você falou, mas eu só fui saber realmente o que era bombeiro quando eu estava trabalhando de segurança, guarda noturna no Play Center à noite. Por quê? Lá, nos períodos de folga, trabalhavam uns colegas lá do Corpo de Bombeiros 2º GB. Eles me incentivaram. Eu agradeço. E foi isso aí, né? Depois, voltando mais um pouco lá, a gente não dá para seguir direito, mas a gente vai e volta e vamos levando, né? Eu, adolescente, 17 anos, eu era o motorista de uma caminhonete do meu pai. E nós morávamos no sítio, num raio de 10 quilômetros, só ele tinha essa caminhonete. E o povo lá tem muito filho, né? Nós, por exemplo, éramos de 14, eu sou o 13º. Entre os 14. E eu era o motorista do meu pai, e muitas vezes, na madrugada, eu pegava essa caminhonete para levar as mulheres na iminência de parto para a maternidade da cidade. E ali, eu já me sentia um motorista de UR, resgate. Aqui em Maringá, eles chamam de SIAT, mas é a mesma coisa. E acho que acredito que faz isso. Tem mais outros fatores, né? Mas levou a gente a ser. Mas eu acho que os principais foram esses aí. Aprender a nadar e outra. Aprender a nadar. No bombeiro eu sabia que ali era a oportunidade que eu tinha para aprender a nadar. Que até ali eu nadava aquele nado louco, sem estilo nenhum. Eu aprendi um pouco depois que eu me afoguei, mas só por gasto, né? Mas eu aprendi o nado crawl mesmo, eu aprendi no 8º GB. Então foi isso que me levou no bombeiro, né? Isso me puxou para lá. E aí, não foi fácil deixar o sertão lá, deixou o pai e a mãe lá para vir para cá? Não é fácil. Nós tínhamos um padrão. Como era isso? Quando completava 18 anos, 19, 20 anos, tanto os homens quanto as mulheres, não só nós filhos, mas começando pelos meus tios, por parte do meu pai, primos, e depois meus irmãos e irmãs, quando completava 18 anos, 19, 20, vinha para São Paulo. Não para abandonar o Nordeste, ninguém queria sair de lá. Mas a seca era muito forte, a gente perdia o trabalho do ano inteiro, perdia a safra, perdia animais com fome e com sede. E isso nos levava a sair de lá. 90% foi assim. E eu não fui diferente, eu segui os demais, né? Segui o caminho dos outros. Então, por isso que viemos para São Paulo, Santo André. Todo mundo ficava em Santo André, a família toda. Quase que no mesmo bairro. Meu amigo, uma vida que não foi fácil, não, hein? A vida do sertão não é fácil, né, meu amigo? Tudo ali é difícil, né? Falando parece bonito, mas só sabe quem passa. Nada é fácil, né? Nada é fácil. Se for fácil, não tem valor. E aqui você terminou os estudos aqui? Porque era a 8ª série, né? 1º grau para poder entrar no bombeiro, né? Na polícia. Era 1º grau na época, mas eu já tinha 1º grau, mas eu achava pouco. Lá eu tentei várias vezes fazer o 2º grau, mas por causa do meu pai, não por maldade, mas por ignorância. Ele não queria que estudasse. Ele queria que
trabalhasse na roça. Minha mãe brigava com ele, minha mãe queria que eu estudasse, ele queria que não estudasse, ele achava que trabalhando na roça era o suficiente. E muitas vezes lá, com todo esse sacrifício, trabalhando o dia inteiro na roça, à noite eu ia para a escola e chegava meia-noite em casa a pé. Só depois que eu consegui comprar bicicleta e dava 5 quilômetros da minha casa para a cidade, mais da minha casa para a roça, mais uns 3. Não era fácil. E várias vezes eu parei os estudos, parei no meio, 2 meses para terminar o ano, por pressão dele, por dificuldade, por a maré ser mais forte do que eu remava, mas não vencia. Então eu parava, perdi várias vezes, eu vim conseguir, quando cheguei em Santo André, já trabalhando no bombeiro, como eu fazia, trocava serviço, um amigo ficava para mim 4 horas por dia, autorizado pelo comandante, documentado, e quando completava 24 horas, eu pagava para ele num sábado ou num domingo. E assim foi, até terminar. Meu amigo, tem uns comentários aqui que eu vou ler aqui. Vamos ver aqui. Morra Madorski, Joãozinho, meu irmão. Josefino Daniel. Boa noite, amigos do HBC. Boa noite, Josefino. O JBino 52, um abraço ao meu amigo João. Éramos 20. Está dizendo aqui, foi meu comandante na minha passagem pelo PB Ipiranga, grande profissional, que Deus continue te abençoando, iluminando e protegendo sempre. Ô João, deixa eu fazer uma pergunta. E foi fácil a adaptação para o serviço militar? Porque você sabe que tem muita gente que não se adapta, né, no serviço militar. Não foi muito fácil, não. Mas eu me adaptei, né? Eu, antes de entrar no bombeiro, eu trabalhava com o guarda, e o guarda ele tem já uma disciplina, tem a ordem unida, tem um monte de coisa, aprende a dar tiro, aprende outras coisas lá, é punido. E ali eu levei a lição para o bombeiro, então já tinha uma base, né? E na escola, tem alguma coisa que te marcou na escola? Não, a escola foi forçada, mas dentro dos padrões de escola, né? Não dá para reclamar. LC, total, fora já no ferro quente, então só pode agradecer. E aí você se formou e já foi direto para o bombeiro ou foi para a polícia? Graças a Deus, rapaz. Como funcionava? 2 meses antes de terminar o curso, ia um pessoal da DP de São Paulo, e lá eles davam um documento para cada um preencher 3 opções. A primeira opção minha foi cavalaria, porque eu adorava cavalo. Eu amansava cavalo, burro, jumento, tudo. Então eu falei, essa aí vai dar certo para mim. Cavalaria. Eu queria primeiro cavalaria. Depois, rodoviária. E a terceira opção minha foi bombeiro. Falei, uma dessas 3 eu vou. E aí, quando chegou perto da formatura, você escolheu o bombeiro? Não foi eu que escolhi, eu tive que colocar 3 opções, eles que Nessa colocaram prêmio, vai lá para o 8º GB, Santo André. Aí eles me castigaram, né? Mandaram para o 8º GB, eu falei, nossa, eu só soube que ia para o bombeiro quando nós nos formamos no dia 19 de setembro de 86, ficamos mais 30 dias fazendo estágio no trânsito, lá em Sorocaba. Para só depois pegar o ofício e saber para onde que ia. Eu e mais 6 viemos para o 8º GB, eu era o mais antigo de todos. Eu que trazia o ofício, fui me apresentar no campestre. Eu falei, nossa, vai ser muito chato, né? É Deus mesmo, né? Fui classificado no 8º GB Santo André, onde eu já morava e conheci um pouquinho. Então, eu vou reclamar de quê? Só agradecer, né? E você lembra quando chegou com a apresentação, quem era o pessoal da administração aí? Quem que era na época? Secretário, quem era o tenente, quem era o sargento da secretária? Lembro. O secretário que nos recebeu, gente muito boa, saudoso Tenente Rui. Pai do Marcão, arregaço total. Você lembra, você conhece, né? Ele que nos recebeu. E dali você já foi para o campestre? E depois me apresentaram o coronel Jair Parca de Lima, comandante do SGI. E ele falou, você vai ficar no campestre aqui. Falei, muito sim, senhor, muito obrigado. E quem que era o comandante do posto lá, do campestre? O posto era hoje ele, na época ele era tenente, hoje é Coronel Figueira. Gente muito boa também. E o sargento, o primeiro sargento de comando de prontidão, quem que é? Era o sargento Cláudio. Cláudio dos Santos. Não, é o do Cláudio. Não é o sargento Não era o Cláudio Campos, não. Era o Cláudio dos Santos. Cláudio Campos era cabo na época lá. Sim. Cláudio dos Santos. Hoje ele é tenente, é primeiro tenente. Reserva. Eita, alegria.
E aí, logo, aí na sequência você fez curso para cá, não, você fez Cesalt, né? Primeiro curso que eu fui fazer foi o CESAL, em São Bernardo do Campo, PB Jardim do Mar. Não sei se você conhece. Não sei se você conhece. Jardim do Mar. 28 anos, né? E lá a gente tinha uns 3 ou 4 de cada GB do interior do São Paulo e Grande São Paulo, né? Do primeiro ao 15º, né? Pulando uns no meio aí. E tinha uma competição para ver quem era o primeiro colocado, para ver quem era o melhor em tudo. E eu, graças a Deus, apesar da minha ignorância, eu estudava um pouquinho, eu era muito bem preparado fisicamente, e eu fui o segundo colocado, só perdi para o Cabo Vitorino, porque o cara era muito melhor do que eu, muito mais forte e mais experiente. Tinha uns 10, 15 anos de serviço, eu tinha 6 meses. Mas fui o segundo e recebi a medalha de segundo colocado e ele a de primeira. Isso é uma honra, né? Quem era o instrutor do curso aí, você lembra? Tenente Figueira. Tenente Figueira, instrutor do curso. Tenente Figueira é o instrutor do curso de aumento em altura, mas outro pessoal que eu não lembro mais, mas ele era o cabeça. E o Tenente Onofre. Os cabeças do curso lá. Onofre. E aí, na sequência, você foi fazer o curso de cabo, é isso? É, rapaz, aí e lá o cabo comecei a estudar, né? Comecei a estudar para prestar os concursos públicos internos para cabo. Consegui passar no terceiro concurso, fiz 3. Passei no terceiro. 89, tem mais uns comentários aqui, vamos ver aqui. Eu vou ler o que está aqui, viu, gente? Está escrito aqui, ó, Moha Bandsdorski. Aqui, ó, o Sork. E continua vindo trabalhar de bicicleta, olha aí. Ele deve saber o que está acontecendo. Vera Lúcia, Salmazo. João Nascimento é um grande homem. O obrigado. Um grande exemplo nacional, é um ótimo pai também. Vera Lúcia, Salmazo, João Nascimento é um grande homem, já repetiu aqui. Pessoa maravilhosa, excelente. Dourador Fire, boa noite, chefe. Joãozinho, aqui meu no Paraná, está falando do Paraná. Tem um monte de gente aqui que está acompanhando a gente. Eu só tenho que agradecer esse pessoal, esse povo que fala bem da gente, é porque eles são gente boa, né? Você é uma das relíquias, porque cabo ia fazer escola de cabo 6 meses, né, meu amigo? 6 meses no Cefap. É, sol a sol, das 6 às 18, todo dia. Sábado, domingo, feriado, escala. Não tinha boa. E um detalhe, você fez o curso de cabo e voltou para a unidade, né? Ou não? Voltei para o 8º GB, PB Lucinda. Aí cheguei lá, o coronel Valdeir, na época ele era tenente, ele era o comandante do posto, ele falou, cuidado, hein? Não quero aqui um cabide de divisa, não. Quero um profissional que seja profissional mesmo. Falei, sim, senhor, pode deixar, eu vou fazer o máximo melhor que eu puder. Mas ele falava, primeiro era gente boa, ele queria ver o negócio certo, né? Ele era tenente, Valdeir, né? Era tenente, mas gente boa. Brabo, mas gente boa. Um coração. Não tem, eu também terminei minha carreira no bombeiro e olha, eu dou graças a muito ao. Na época, quando eu cheguei, era o capitão Valdeir, comandante do primeiro SGB. Olha, tem história. Aí depois o senhor prestou para sargento. Agora vai, hein? Prestou aí depois, um pouco. Isso aí foi em 89, né? Aí eu fui estudando para sargento. Consegui passar em janeiro de 93. 4 anos depois, 3 anos e meio, por aí. Lá vai para o Cefap de novo. Cefap. Não, foi no 8º GB, Vila Lucinda. Ah, foi no Lucinda, 94. Vila Lucinda, na minha casa. A caserna que eu gostava muito na época. E na sequência você fez o semestre de novo, também no Lucinda, na sequência? Tudo no Lucinda. Terminou um curso num dia e no outro dia começou o outro. Era a escola lá, era o ESB era lá, era no Lucinda. Mas teve concurso para o semestre também? Ou sim. Não? Não, já classificou direto. Acho que foi a nota de classificação de sargento que já usou para o CBS. Já foi quem foi o bombeiro, já tinha que fazer o CBS na sequência. Entendi. Na sequência. Só que aí o senhor foi classificado no 11º? Rapaz, eu não podia estudar muito. Tchau. A classificação era por nota. Na época eu estava com uma filhinha de 1 ano e meio. Minha mulher trabalhava. Sim. E quando eu chegava à noite, tinha que ajudar ela. E não tinha muito tempo para estudar, não. Eu
estudava o dia inteiro, era escala, sábado, domingo, feriado. Quando eu chegava em casa, tinha que ficar um pouco com ela, andava para estudar. Então, minha nota foi, parece que 8,6. Então, Foi lá embaixo. é muito, muito pouca, muito pouca. Aí, os primeiros 50 ficaram em São Paulo, né? Capital e Grande São Paulo. O segundo, 51 para frente, que fui eu, 11º GB. Do 100 para frente foi Sorocaba e mais para lá um pouquinho. Fala aí quem é da tua turma de CBS aí, para ver se eu conheço. Vamos ver. CBS. Minha turma de CBS era o finado Alexandre de Souza, que infelizmente morreu numa ocorrência de vítima em poço lá, não pôde voltar, voltou no caixão e deixou a família. Lembro dessa ocorrência. Mas Deus está cuidando dele lá do céu e a família aqui na terra. Ele trabalhou no Jardim do Mar, eu lembrei. Fala mais outro aí, vamos ver. Rapaz, eu não gosto nem de falar, porque os que eu falo parece que, sei lá, o Sopranzi, né? Sopranzi, o Custódio. Não sei se você conheceu no Jardim do Mar. Velho Custódio? É, o velho Custódio, o casqueiro lá. Casqueiro, conheci. Casqueiro. Então, esse pessoal aí, o Jadiel, que tá aí, que dá pra falar agora, é o Jadiel, né? Que tá aí junto, né? Foi também para o 11º GB junto comigo. E como é que você retornou para o oitavo? Foi transferência, permuta? Você tem que esperar. Não, o edital já dizia, é no mínimo 2 anos lá. Só pode pleitear a transferência depois de completar o interstício dado de 2 anos do edital. Quando completou, nós viemos. E aí, meu amigo, deixa eu ver, tem mais gente falando aqui. Vamos ver aqui o Robertson, daqui do Paraná. Robertson da minha escola de sargento também. Era também, o Robson era também. Ah, o Robertson também. É um abraço. Escola de sargento também. Ei, Robertson. Olha quem tá mandando um abraço pra você também aí, ó. O tenente emérito sobrinho, tenente sobrinho aí, ó. Mandando um abraço pra você. Lembra do sobrinho? Lembro, trabalhei com ele. Tinha um sobrinho em São Bernardo e tinha um sobrinho no Vila Lucinda. Qual dos dois? Tinham 2. Esse aqui é de São Bernardo. É o sobrinho do filhotinho. Isso, tinham 2 sobrinhos. Ele falava, filhotinho. Eram 2 sobrinhos. Eram 2 sargentos sobrinhos. Rapaz, tá voltando. Aí, você voltou e foi trabalhar no Lucinda, hein? Não, eu voltei de São José dos Campos na véspera de Natal e o PB Diadema não tinha sargento para comandar a Prontidão Azul, estava o Cabo Ricome comandando. Aí o coronel falou, amigo, preciso de você lá na Azul, você vai para lá, mesmo morando aqui pertinho, e falou que já estou no 8º GB, sim senhor. Fui tranquilo, de boa e agradecendo. Quem que era o comandante na época lá? É o Caffer? Era deixa eu lembrar aqui, ele aposentou esses dias aí, foi comandante de SGB e de PB lá no Lucinda. Tenente Arboredo. O Tenente Arboredo. Comandou Jair Positivo. Foi como capitão. Ele era o comandante de Diadema, na minha época lá. Tenente Arboredo. Hoje, Coronel Arboredo. Coronel Arboredo. Aí, em 96, aí sim você foi pro PB Lucinda, né? Voltou pra caserna. Isso aí foi por força de lei, né? Por quê? Sua esposa era funcionária pública também? Minha esposa era funcionária pública da prefeitura e tem uma lei estadual, uma brecha lá que diz assim, quando ambos forem funcionário público, podem trabalhar no mesmo município, de que seja conveniente para um dos... Como ela trabalhava na prefeitura, ela cuidava mais das crianças do que eu. Toda noite ela estava em casa, eu falei, então não é ela que vai ter que vir para Diadema, sou eu que volto para Santo André, né? Então, fiquei sabendo dessa lei, usei e deu certo. Voltei para o Lucinda de novo. E ficou tudo maravilhoso, de 1996 até 1999, porque você está dizendo 99, aqui que ajudou o pé do frango aqui, ó. Ficou descontente com alguma situação e foi embora para o Cambuci. Bom. Então... Isso aí é umas coisas que eu fiz, mas eu não me arrependo, porque eu não fiz para prejudicar ninguém. Mas entenderam errado, eu fiz simplesmente com o intuito de ajudar. Mas não entenderam dessa maneira. Aí eu fiquei descontente e falei, não vai dar para eu ficar aqui, eu vou embora desse jeito, porque eu faço uma coisa e entendo outra. O que aconteceu? Aconteceu uma ocorrência, num feriado prolongado de carnaval, fogo numa indústria na Estrada dos Casas.
São Bernardo do Campo. E nós fomos lá apoiar. Nessa época, era dezembro para janeiro, não tinha motorista, soldado nem cabo para dirigir, e eu falei, para não ficar o mês inteiro o AB baixado, eu sou sargento, eu não tenho que dirigir, não tenho obrigação, eu tenho que comandar, mas pode deixar que eu dirijo, porque eu era habilitado e gostava de dirigir, eu vou dirigir. E voltando, teve uns problemas lá, entenderam errado, falaram que eu estava correndo muito, que eu passei farol vermelho, e não foi muito isso, né? Não tem nenhuma multa de farol e nem tem... Então, me puniram por isso e outras coisas mais, e eu pedi para ir embora, porque eu não fiz, não causei nenhum prejuízo a ninguém, mas paciência, aconteceu, já foi. E aí você foi em 2000 lá pro PB Ipiranga, né? PB Ipiranga, 2000. E aí você ficou até 2009, foi fazer o CAIS. CAIS. O Ipiranga era o segundo Lucinda para mim, né? Os 2 quartéis que eu mais gostava era o primeiro Lucinda e depois o Ipiranga, né? E eu queria ficar no Ipiranga, mas aí apareceu a Betato, falou, você vai lá comandar. Eu não queria mais ir, mas precisou, falei, eu tô aí, eu não quero, mas eu vou. Eu faço, é a minha função, vamos lá. Mas logo que você retornou do CAIS, é isso? Quando você retornou do CAIS... Foi quando eu retornei do CAIS, aproveitaram que eu retornei do CAIS, falou, não, filho, agora você vai comandar o AB lá na Sé, a Betato. Eu fui descontente, mas fui e fiz a minha parte, tá tudo bem, tranquilo, passou. Aqui os comentários, aqui, ó, o sobrinho está reforçando aqui que é o João Sobrinho aqui, do PB Tanque, lá, o filhotinho. Eu sei, eu conheço. Isabela, muito boa. Olha, a vida... Se eu não me engano, quando em São Bernardo do Campo, eu estava em Diadema, ele era o sargento do SGB. Tenente Sobrinho. Aqui, ó, a Isabela está dizendo aqui, luta para ir para o Pará, São José, de carona ida e volta. Meu amigo, isso aí foi uma história, hein? Ela está lembrando alguma coisa, ó, luta para ir para São José de carona ida e volta. Isso aí foi uma luta. O que acontece? Eu morava em São Paulo, na Zona Leste, e eu tinha que chegar todo dia, 7h30 da manhã, no PB lá de São José dos Campos. Então, o governo não dá vale, não dá transporte, vale transporte, não dá, você tem que se virar. Como é que eu ia? Eu ia fardado de bombeiro, aquele capacete preto de crista e o cinto ginástico, pegando carona. Quem parasse é onde eu ia, arriscando. Aconteceu cada coisa nessa estrada aí que não dá nem tempo de contar, mas eu tinha que ir, né? Mas graças a Deus nunca cheguei atrasado. Tem aqui a Dumbelli, estou lendo aqui, gente. Dumbel 52, olha lá. Atendi uma ocorrência de folga na área do Vila Lucida, junto com o João, numa caixa d'água. 2 bombeiros eram vítima também. Eita! Essa aí eu estava no Lucida. Essa aí foi feia, hein? Foi num supermercado grande lá na Avenida das Nações Unidas, acho o nome, né? E os 2 homens foram limpar uma caixa d'água, esterilizar e jogaram muito produto químico lá, e mesmo com máscara eles desmaiaram. E no Lucinda estava tendo uma formatura acho que era, não sei se era, acho que era de sargento, né? E nós largamos todo mundo na formatura lá, toda a família, tivemos que ir para lá ajudar. E os 2 bombeiros quase morrem também. Foi tirado por milagre de Deus, por força, por luta e muito apoio. E Deus, eu falo sempre de Deus porque essas 13 vidas que eu contei aí que eu vi, foi Ele que me salvou, o ser humano não conseguia. Então, essa aí foi mais uma que Deus ajudou-nos a tirar esses 2 rapazes, um desmaiado e o outro quase morto, mas os 2 sobreviveram, e graças a Deus estão até hoje aí trabalhando. Ele está lembrando aqui que é o Cabo André e o soldado Fabiano, que acabaram sendo vítimas dessa ocorrência aí. E aí, vamos para ajudar e não tem jeito, o negócio é... O bombeiro corre esse risco, né? Você vai para ajudar e às vezes você fica lá, sem saber quem é, sem saber por quê, mas é função sua, você tem que fazer. E por causa desses riscos aí, essas 13 vidas, eu nunca contei para ninguém, é inédito, porque se eu contasse, já era perigoso, todo mundo ficava preocupado. Minha mãe, graças a Deus, rezava muito, e acho que foi as orações que ela rezava com muito amor, muita fé, que me salvou. Eu também rezava, minha família rezava, e se eu contasse, o negócio piorava, o medo aumentaria, nem sei se eu ia conseguir mais trabalhar, ou se fosse, seria muito mais. Então eu segurava. Então eu tenho essas 13 aí, só sabe mesmo quem trabalhou comigo nas ocorrências.
Eu tenho algumas anotadas aqui, se der tempo a gente fala delas. Claro. E aí, aí depois você foi para o PB, voltou para o... Não, peraí, deixa eu ver aqui, fez o Cefap, o caso. Você foi para o PB, voltou para o PB, foi o PB Consolação, 2011, passou uns meses para o Consolação antes de retornar para o Ipiranga lá. Foi bom lá no Consolação? Quando eu saí do Tático, eu tive que pagar um pedágio na Consolação. Era lá da Paulista ali, é bom ali, não? Para depois voltar para o Ipiranga. Então, mas eu sabia disso, já estava certo, e eu fui, comprei e deu certo. E o PB corre muito lá na Consolação? O PB Consolação? PB Consolação, eu acho que no primeiro GB ele é o que mais corre. Ele e o Jabaquara, os dois, fica difícil saber quem corre mais. 24 horas na rua. Dificilmente consegue voltar para o quartel. Aí, veja bem, aí você já voltou em 2011, porque em março de 2015 você foi transferido, ixi, mano, foi transferido por castigo para a ADM. Eita! Castigo porque também me entenderam errado. Dessa vez eu era o sargento do SGB e precisava urgentemente me ligar à noite, 8, 9 horas da noite, da prontidão, dizendo amanhã, 6 horas, tem que levar um polícia lá na Vila Maria para fazer um curso de motorista para trabalhar nesses novos ABs aí. E eu não consigo falar com o tenente, não consigo falar com o capitão. Já liguei várias vezes, então eu estou ligando para você e você resolve aí. Eu falei, pô, de madrugada, eu vou ficar incomodando o tenente e o capitão? Se eu sou o sargento do SGB, eu posso ajudar. E tinha um menino que ia fazer um serviço lá, ia sair com a Kombi, eu falei, pega essa Kombi, leva o menino lá no curso lá, deixa ele e volta para o seu serviço. Mas aí ele não cumpriu como eu mandei, ele distorceu a ordem, fez diferente, e chegou ao conhecimento do comandante, aí o bicho pegou, meu. Aí eu, culpado de tudo, se foi eu. Quem fez errado, aí nessa hora fui eu. E paciência, né? Tentei explicar, justificar, mas não justificou. E eu fiquei de castigo lá o tempo todo até chegar a hora de... Não via a hora de aposentar para ir embora. Vim mesmo, vim para Maringá. Aí em 2015 foi o ano que você foi para a reserva? Foi. Eu fui para a reserva em outubro de 2015. Aí eu juntei férias, licença-prêmio, DR, DS. Falei, eu só volto se chegar o dia 28 de abril, que é a minha data, e não der tempo de publicar a minha reforma. Ou reserva. Se der tempo, eu não volto mais. E graças a Deus, faltando 2 dias, publicou. É outra coisa que é maravilhoso, né? Então eu não precisei mais voltar. Mas seria duro se tivesse que voltar. Mas voltava, se tivesse fazia o quê, né? Assim, é ossos do ofício, né? Mais uns comentários aqui do pessoal que está participando aqui, ó. Vamos ver aqui. Ó, Fonseca Herói. Boa noite, trabalhei com essa lenda. Meu amigo João, olha o Fonseca. Ó. Esse menino ele é tão herói, rasteiro, que lá no quartel o apelido dele era Saci. Imagina. Mas é gente boa. Vera Lúcia aqui, ó. Vera Lúcia salvado. Parabéns aos bombeiros, são verdadeiros anjos, sempre prontos para salvar a vida. E Souza, 18. E Souza, primo, você é realmente uma pessoa muito especial. Sucesso aí, ó. É o primo seu aí. Obrigado ao Souza. Souza é gente boa também. Você falou que ia comentar algumas ocorrências aí. Fala aí, algumas ocorrências aí que você falou que dava para falar aí. Mas, vamos lá. Aí, são tantas as emoções. Mas deve ter uma aí que marcou muito. Bom, vamos lá. Vamos contar primeiro as de sobrevida que Deus nos salvou. Se der tempo de falar das outras. Não, vamos. Cheguei no Cambuci em 99. Dia 3 de dezembro de 99, e eu observando todas as minhas ocorrências que eu quase morro foram nas madrugadas dos sábados. Parecia uma coisa. Todas no sábado. Sábado e domingo. Não tem jeito. Mas era assim, né? E acontece, nós pegamos um incêndio numa loja de roupa na rua Barão de Ladário, 570, Brás, São Paulo. Essa loja, ela tinha 3 andares, ela tinha mais ou menos uns 20 metros de largura por 40 de fundo. Imagina 3 andares. O andar terra era só a loja normal, o andar primeiro e o segundo era só depósito de calça jeans. O corredor não dava 50 centímetros para você andar no meio. Chegamos lá, aquele fogo preto, gigantesco,
indícios fortíssimos de um backdraft. Backdraft significa explosão ambiental. Mas nós tínhamos que entrar para achar o foco do fogo. Não pode jogar água na fumaça, senão vai complicar mais ainda. Então o meu companheiro, eu trabalhava no área, né, era auxiliar do área, mais o meu canga, entramos junto com a guarnição da Sé, nós com o material de salvamento, sapo e exploração, e eles com a mangueira de incêndio, equipado com EPI, EPR completo e com mais outros materiais. Momentos em que o local estava tão quente, tão aquecido, de uma maneira que explodiu uma janela vitrô, daquelas basculantes. Quando explodiu, pum, fogo cercou e nós olha no meio. E aí? Eu e o meu companheiro, nós estávamos a uns 30 metros da escada, nós entramos, que a escada era lá nos fundos. O pessoal da Sé conseguiram, estava com a mangueira pressurizada, conseguiram empurrar o fogo e passar, mas largaram a mangueira lá. Eu peguei a mangueira várias vezes, mas já tinha aumentado, não conseguia jogar o fogo para um lado para a gente descer pela escadaria. E o colega, nós vamos morrer, não vamos morrer não, Deus não vai deixar nós morrer. E eu tinha nessa hora eu tinha uma força, uma fé que só por Deus. Chegou uma hora que nós, com todo o EPI, EPR, luvas, a mão queimava. Só queimava a mão, com luva e tudo queimava a mão. Aí chegou um momento que ele falou, sentou no chão para se entregar, falou, vamos morrer, eu vou sentar e nós vamos morrer aqui. Eu falei, não vai morrer, saí arrastando ele. Rapaz, parecia uma coisa, daqui a pouco acabou o ar da máscara. Então nós não morremos na explosão, nós não morremos queimados, mas nós ia morrer sem ar, ia desmaiar e depois ia ser queimado do mesmo jeito. Mas Jesus Cristo, Deus do céu, me deu uma luz e eu vi lá no fundo uma janela, que não era o fundo, era para a rua. Falei, tem uma janela, vamos lá naquela janela, arrastei ele para lá. Falei, vamos pular por essa janela. Dava uns 9 metros de altura. E não tinha outro jeito, sem ar, não dava mais tempo. Falei, vamos pular. Quando nós fomos pular, colocando a mão, o corpo para fora, as pernas para fora, nós pensei que nós nem vimos nada. O sargento Medeiros, que era lá do 1º GB, que era o apelidado de Ucaba, é muito bom de salvamento, ele viu que nós ia pular e dava 9 metros, ele meteu o ASE embaixo. Nós caímos em cima do ASE. Só que antes do ASE tinha uma fiação de 13 mil volts. Mas para nós aí, amigo, era melhor morrer no 13 mil volts do que morrer queimado aos poucos. Os 13 mil volts bate e você já torra na hora e não sente mais nada. Mas graças a Deus, Deus iluminou o pessoal da Eletropaulo, eles já tinham desligado e aterrado, mas nós não sabíamos. Batemos no fio, batemos embaixo no ASE. Quando chegou no ASE, eu fiquei assim, ó, duro. Os dedos endureceram, eu não falava, eu não conseguia respirar direito, eu travei, eu entrei, não sei que situação é aquela. Eu não conseguia mexer nem os dedos, nada, nem falar eu conseguia. Então, não tinha mais oxigênio nenhum no cérebro. Então, na época, tinha um sargento lá, chamado Carlos Milton, entrou, subiu no ASE e me tirou no braço. De lá de cima, que eu não conseguia descer. Aí, o colega foi socorrido para o hospital, foi tomar oxigênio, foi se recuperar, voltou para casa. Eu fiquei lá esperando voltar ao normal, né? Eu só tinha entrado em choque. Só, né? A gente fala só, né? Agora, né? Entrei em choque, mas fui voltando aos poucos, né? Voltando aos poucos, até chegou o momento que eu me recuperei, os nervos, o músculo, a força, a respiração. Falei, tô bom, vamos trabalhar. Trabalhei até o outro dia de manhã. Tem uma marca aqui, ó. É disso aí. Eu fui lavar a luva no outro dia e ficou a marca, para nunca mais esquecer. Cortei a mão com luva e tudo. Uma máquina VAP. Então é para ficar marcado aqui, para não esquecer mesmo. Só nessa ocorrência eu fui salvo 4 vezes. Explosão ambiental, queimado pelo fogo, falta de ar na máscara. Se tivesse ligado a alta tensão, mas para nós não sabia se estava tendo ou não, nós tínhamos que pular, não tinha mais outra jeito. E lá embaixo da queda de 9 metros com EPI e EPR, que pesa entre 23 e 27 quilos. Você equipado com EPI, EPR, bota americana, capacete, luva, etc., cinto, ginástica e mais outras coisas. Então eu conto essas 5 aí num dia só. Isso aí vai ficar, nunca vou esquecer na minha vida. Esse mês de dezembro de 99 foi trágico para mim. Para outro, quem estava junto comigo também, né? Eu conto, mas tinha muita gente junto. Quem estava já junto lembra, vai saber. Vai lembrar. Depois, 22 de dezembro do mesmo mês, num hotel velho, na Estação da Luz, de frente
a estação ali, um hotel velho, pegando fogo, nós fomos lá, tinha que explorar os quartos, tirar o povo lá de dentro, fizemos isso, mas o hotel velho, a laje não era laje, era uma madeira velha, umas tábuas com as vigas. Quando nós voltamos, as tábuas já tinham queimado, só estavam as vigas começando a pegar fogo, mas nós podíamos escorregar e cair dentro do fogo embaixo, tudo embaixo queimando já, mas foi outra sobrevida de novo, 22 de dezembro de 99. Joãozinho, deixa eu ler alguma coisa aqui que o pessoal está mandando aqui. Olha aí. Fonseca Herói, conta o balde d'água na escada do EPI. Olha isso. Cisabela, fala daquela que demoramos uma semana lavando a farda, devia ser produto químico. O Malveste, qual GB que você mais gostou de trabalhar? Boa pergunta, hein? Qual GB que você mais gostou de trabalhar, ô João? Rapaz, eu posso falar nos dois, né? Eu trabalhei no 11º GB, mas foi pouco tempo, não deu tempo de gostar. Foi Lucinda e o PB Lucinda, 8º GB, aliás, né? 8º GB e 1º GB. Metade do tempo foi 12 anos no 8º GB e mais 13 no primeiro. Então, com todas as dificuldades, a gente gostou dos dois. Então, é igual. Tem gente que fala, mas você não é do primeiro, tá falando do 8º, filho? Minha raiz é lá no primeiro. O 8º é o caule, as flores e a folha, né? A raiz é no 8º, não tem jeito. Você não pode esquecer as raízes nunca. Isso é em todos os sentidos da vida. Meu amigo João, estamos chegando no final aí, e o Instagram nós temos que terminar antes de 1 hora, senão ele derruba. Eu queria que você, olha, foi muito legal aqui, muito legal não, foi maravilhoso escutar a tua história de vida mesmo, a sua história que veio lá do sertão, e hoje você ser realmente uma pessoa vitoriosa mesmo, né? A sua caminhada aí, espetacular. Só gratidão. E queria que você fizesse as suas considerações finais e seus agradecimentos aí, meu querido. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, porque sem a permissão dele eu não estava aqui, nem existia, nem nascia na realidade. Depois o meu pai e a minha mãe. Depois de Deus, meu pai e minha mãe. Depois a minha luta, meus apoios que eu tive da minha família, dos meus amigos, a vocês aí, agradecer também, porque me deram essa oportunidade de falar. E das 3 vidas que eu conto, conseguimos falar 6. Tem mais 7, pode deixar para outro dia aí. E só agradecer, só gratidão. Não tenho nada que falar, nem reclamar de ninguém. E dizer a todos, não desistam dos seus sonhos. Como já dizia o Raul Seixas, tente outra vez. Não deu certo, tente outra vez. Não desista nunca. Vai fundo. Não desanima. Muito bom. E se tivesse que fazer tudo de novo, eu faria como aquela música. Se tivesse que fazer, faria tudo de novo, para estar até aqui, tomar conta do meu povo. Né? Você viu aquela música lá? Para chegar até aqui, abrir mão da vaidade, para fazer o que fiz, tem que ter força de vontade. Não sou eu não, é qualquer um. Qualquer pessoa tem que ter força de vontade, tem que ir à luta. Não desanima, não é fácil. Fácil não tem valor. Quando a coisa é difícil, quanto mais difícil, mais complicado, mais valor você vai dar depois, nunca vai. Não tem preço, é valor. Muito bom, Joãozinho. Joãozinho, essa caneca aqui está te esperando, ó. No próximo encontro nosso, aí toda segunda Mas eu quero conhecer essa caneca de perto aí. Eu fui aí. Está te esperando, meu caro João. Deixa eu agradecer aqui o pessoal que participou com a gente aqui. Agradeço. Aí, ó. Deixa eu dar um agradecimento aqui, Tenente Marsura, um abraço. Moa, vou ler do jeito que está aqui, gente. Moa Dorce, José Luiz da Silva, Dorador Fire, Evaldo Schuster, Um Grito no Silêncio da Alma, Vera Lúcia Salmazo, Tavolaro, olha o Tavolaro aí. Tavolaro é famoso, é gente boa. Vera Lúcia é minha companheira, eu tenho que agradecer. José Filho Daniel, Isabela Vesda, deixa eu ver aqui, e Souza 18, Tom Bell 52, Fabiano Massoni, o Fabiano Massoni, um abraço, Fabiano Massoni. Davi Ludovic, Malvés, Geisa Gel, Silas Salgado, Pan Índio, J. Pan Índio, Éramos 20 Bombeiros Sapadores, J. Binho 52, Cris Eusínia, Andrei Vinícius,
W. Moraes, Mickey Sertanejo, Marcelo Simões, 0888, Brita Maceno, Tubel 52 Jardim, Luiz Camino Palestrante, Carlinhos Espetinhos, Antônia Aparecida, Leite Vil, Fonseca Herói, Petinha, Diocanes e Anderson Silva Santos 18. Valeu, meu amigo. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por tudo. A quem assistiu, a quem nos apoiou, a vocês e a todos. Que Deus nos permaneça, nos conserve sempre com saúde, com fé e com força, e nunca desanimamos. Seguir em frente sempre. Muito obrigado a todos, a vocês e a quem nos assistiu. E até a próxima, meu caro. Um grande abraço. Bom, gente, acabamos de conversar aqui com o Tenente João do Nascimento da Reserva, que foi prata da casa do 8º Grupamento de Bombeiros e também do Cambuci. Bom, gente, essa semana tivemos aí uma triste notícia do falecimento da mãe do nosso querido Mansur, que faleceu sábado, 7 de agosto. A diretoria, conselheiros e associados e amigos do Grêmio Oitaviano ABC prestam votos de sinceros pesos pela irreparável perda da senhora Djanira, a mãe do nosso diretor financeiro Luiz Mansur Filho. Com certeza ela foi uma verdadeira guerreira em toda a vida, um coração forte e justo, e que sempre amparou e distribuiu muito amor à família e amigos que a conheceram. Mas, acima de tudo, ela foi uma grande mãe, uma inspiração de mulher. Hoje, ela não está mais entre nós, mas o sentimento de dor e a saudade será eterna. Pode passar eternidades, mas a sua memória jamais será apagada e o seu legado jamais será esquecido. Devemos lembrar em memória a honra daqueles que foram e só podemos nos reclinar e encontrar algum conforto naquilo que não podemos mudar. Silencie as vozes e escute apenas o coração. Obrigado, gente. Um abraço e até a próxima terça-feira. Até mais.